fisioterapeuta, osteopata, sou da cidade de Indaiatuba. Atualmente eu sou professor e membro da equipe de docentes aqui da Escola de Osteopatia de Madrid, no Brasil, e também atuo em consultório na minha cidade. Para falar da minha história na osteopatia, eu tenho que contar a minha história até antes mesmo da fisioterapia. Fui jogador de vôlei e no momento que eu tinha que decidir entre tentar uma carreira aí de nível profissional ou continuar sendo amador, eu acabei escolhendo estudar. Então eu mudei e aí eu queria fazer uma faculdade que tivesse direcionamento para esporte inicialmente. Então eu sempre tive dúvida entre educação física, nutrição e fisioterapia. E acabei escolhendo a fisioterapia justamente com a possibilidade de seguir carreira no esporte. Então eu acabei indo estudar em Presidente Prudente, na Unesp, que era onde, e é ainda onde, a equipe de revezamento, os velocistas do atletismo do Brasil, eles treinam. Então tinha alguns professores que eram fisioterapeutas ou treinadores da seleção, e logo que eu cheguei, acho que um ano depois, pouco mais de um ano, eu estava em contato com eles para ter a vivência dentro do esporte, né? Em campo mesmo, no treinamento, para ajudar. Então a gente acabava fazendo estágios voluntários e coisa do tipo. E eu percebi que esses professores, que também davam aula além de serem parte da comissão técnica, eles utilizavam muita técnica de manipulação. Eu tive a curiosidade, acabei descobrindo que eles aprenderam, né, utilizaram técnicas de osteopatia mesmo, manipulação osteopática, e usavam para tratar os atletas, e eu achava fenomenal isso, né? Muito mais legal do que o que a gente estava acostumado, né? Aquela coisa de eletroterapia, de termoterapia. Então eles combinavam tudo, toda essa parte de recursos aí da fisioterapia com as técnicas de manipulação osteopática. Eu via que assim, os atletas gostavam muito. Então algumas vezes que a gente estava lá de bobeira, eles acabavam fazendo a gente também, e realmente me chamou bastante atenção. Isso no meu segundo ano de faculdade, que foi quando eu tive a oportunidade de ver uma pequena palestra sobre osteopatia, e falei, desde o meu segundo ano, falei, cara, é por aí que eu vou, é esse o caminho que eu quero, achei legal, e preciso decidir só qual vai ser o caminho que eu vou seguir. E aí fui pesquisar, e logo eu caí no nome do Rogério, na época do Paulo, que eram aí talvez os precursores, e no nome da Escola de Madrid. E falei, pô, eu quero estudar na Escola de Madrid. Então eu fui pesquisar e eu vi que a Escola de Madrid realmente tinha todo esse know-how, uma coisa mundial, maior do que eu imaginava, e se tornou aí uma meta minha de estudos. Enfim, por motivos financeiros e de geografia, porque em Presidente Prudente mesmo eu tive a oportunidade de começar uma formação em osteopatia, que foi que realmente me colocou nesse universo, me abriu o olho, vamos dizer, até certa forma, me fez queria cada vez mais estudar osteopatia. Então eu iniciei uma formação na cidade de Presidente Prudente no ano de 2008 e acabei concluindo em 2011. Mas eu sempre tive o objetivo de estar aqui na escola mesmo como aluno no primeiro momento. E no ano de 2009, se não me falha a memória, a família passava por algumas dificuldades naquele período, então eu não cogitava fazer uma segunda pós num assunto que seria o mesmo, né? Vamos dizer assim, já teria visto uma vez, e surgiu a oportunidade que na época tinha um concurso para bolsa tal, que poderia ser até integral, e eu me inscrevi. Então você tinha uma prova online para fazer, e depois tinha uma aula presencial e uma segunda prova para te ranquear e ver se você conseguia a bolsa. Eu lembro que eu fiz a primeira vez em 2009, eu não passei nem na primeira etapa, então assim, uma mega frustração. Mas ao mesmo tempo foi uma motivação. Então eu comecei a estudar, desde que eu não consegui passar, eu comecei a estudar, torcendo para que no próximo ano tivesse também, né, o concurso, para eu tentar uma bolsa, quem sabe conseguir estudar aqui na escola. E abriu o concurso, eu logo me inscrevi, daí acelerei ainda mais para estudar, consegui passar na primeira etapa, vim para a segunda, e depois de fazer todo o processo eu acabei conseguindo a bolsa para estudar na Escola de Madrid. Então eu inicio daí minha segunda formação, que foi exatamente no dia seguinte que eu terminei a primeira. Eu terminei domingo essa minha primeira formação de osteopatia, e inicio a segunda, que era meu grande objetivo aqui dentro da escola. E conforme fui tendo as aulas, eu fui conhecendo o Rogério, o Paulo, o Rafa, a Ana Paula, os espanhóis. Falei, pô, eu quero ser igual a esses caras, uma coisa muito pessoal. Falei, eu quero me tornar igual a esses caras. E aí eu parei para
para ver assim, eu falei, poxa, quem são essas pessoas? Eles são professores da escola. Então eu falei, pô, é um objetivo pessoal de querer chegar no nível deles, então eu acho que eu também tenho que ser professor. E fui me dedicando ao longo dos anos, eu acredito que mais ou menos por volta do 3º ano que eu tomei a decisão assim, de realmente querer seguir a carreira dentro da escola e vi que cada vez mais estava estruturado o programa, né, de formação para docente e tal. Então me mergulhei de vez nesse universo. E aí, quando eu acabei a formação em 2015, consegui entrar para a monitoria, fui evoluindo e no meio da monitoria, com os treinamentos que o próprio Rogério faz aqui para o pessoal, que envolve muito assim, né, o porquê que você está aqui, o que você está fazendo aqui, qual que é o teu objetivo. E me parecia assim que já não era mais uma coisa só pessoal. Eu realmente, depois de ter incorporado todo esse conceito da osteopatia, mudei hábitos alimentares, mudei uma série de coisas da minha vida, já não era só o querer ser igual a alguém, era realmente que eu via que eu poderia começar a influenciar mais as pessoas para também irem melhorando. Eu vi isso em casa, meus pais mudando também algumas coisas, minhas irmãs, enfim. E no meio da formação, né, eu lembro que o primeiro treinamento que teve, logo em 2016, no começo do ano, o Rogério fez essa pergunta e eu não conseguia assim, responder mais que era só porque eu queria ser igual a alguém que estava aqui. E essa pergunta ficou rolando na minha cabeça. E acho que no meio, mais ou menos, de 2017, depois de 1 ano e meio que eu já estava em sala de aula, como monitor e tal, é que me veio a resposta. Eu falei, poxa, eu estou ensinando para bastante gente uma coisa que fez bem para mim, eu vejo que está sendo bom para minha família, para meus pacientes, então assim, começa a surgir uma motivação nova de realmente eu conseguir passar um pouquinho de mim, um pouquinho do conceito, da filosofia adiante, né, que tem a ver com saúde. Uma coisa que a gente está precisando. Então, isso me motivou muito a continuar e a realmente decidir, falar, não, eu vou entrar, eu vou dar aula, eu quero ser realmente essa fonte de inspiração e mudança, né? Eu pensava assim, eu falo, se eu ficar no consultório, eu estou atendendo um paciente por horário. Se eu estou na sala de aula, de repente, eu não sei para quantos alunos a gente já deu aula, naquele mesmo momento tem todo esse mundo de gente atendendo o paciente, fazendo, replicando esses conceitos e filosofia. Então, realmente, fazendo um movimento um pouco maior do que eu estaria sozinho, né? Um pouco mais generalizado, pensando já no social, né? Então, uma coisa que me moveu muito. E aí veio agora essa nova mudança. A escola é uma coisa assim, que me impressiona um pouco o ritmo de adaptação e de mudança, que foram devidas à pandemia, né? A gente antecipou algumas coisas e aí uma nova necessidade de adaptação. Eu estava há um pouco mais de 1 ano, nem há 1 ano na verdade, eu estava há menos de 1 ano na equipe já como professor titular. Veio essa pandemia, a necessidade de mudar e aí eu vi assim uma coisa muito particular do grupo, assim, a mobilização que os professores, o grupo fez naquele momento talvez em 2 reuniões, em 48 horas, a gente falou, nós vamos ensinar, não vamos parar e vamos continuar. E o tempo todo, me arrepia falar isso. E o tempo todo, um ajudando o outro, ele troca mensagem, o Rogério não tinha hora para fazer tudo isso. E aí eu falei, puta, é realmente o que todo mundo fala, que é a família, né? Então, essa sensação de família aqui é uma coisa que ficou muito claro pra gente nesse primeiro momento de grande desafio que eu passei junto com o pessoal, e com certeza é uma coisa que cada aluno que vem, que tem vontade de continuar aqui dentro, de seguir a carreira, de ser um de nós, né? Eu não tenho, eu esclareço assim, eu falo, é isso. Hoje é bem claro para mim o porquê, né, que você quer estar num lugar desse. E as oportunidades, né, se a gente falar na vida pessoal, profissional, eu não sei como seria a minha carreira sem osteopatia, porque eu não tive uma carreira sem osteopatia. Então, desde formado eu trabalho com isso, mas assim, eu vejo que eu tive muitas oportunidades que muitos colegas não tiveram, de conhecer outros lugares, de outras pessoas, de contato, de cultura,
cultura, até de, se a gente falar em relação à qualidade de vida, a oportunidades mesmo. Eu tive, realmente, o Rogério falou na primeira aula que cada segundo que a gente dedicar para a nossa vida, isso daí ia ser retribuído, e realmente a gente vê que é muito bem retribuído, né, quando você se dedica. Hoje eu me considero um profissional super realizado e não acomodado, me considero devidamente reconhecido entre os meus colegas e no meu ambiente, cidade de trabalho. Então, realmente, eu sou muito satisfeito hoje com até onde eu cheguei, talvez antes até do que eu imaginava, e hoje a gente tem que ir replanejando para almejar alguns voos maiores, né? Então, eu estou num momento agora de reestruturação, de replanejamento familiar, profissional, pessoal, que o tempo todo a cabeça vai pensando e falando, e agora? Para onde que a gente vai? Qual que é o próximo passo? Pensando sempre em melhorar. E eu vejo que é uma coisa que bate muito com a filosofia de trabalho da EON, da escola, né? Não EON Brasil, mas EON Mundo, né? Essa coisa assim, tá bom, a gente já chegou num nível super legal, mas vamos melhorar, a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer a mais, isso cada vez mais me motiva a estar enfrentando todo o desafio que vem, toda a dificuldade, para a gente melhorar, pensando sempre num contexto muito maior do que o eu. Acho que talvez sejam os grandes aprendizados que eu tive, as grandes conquistas que eu tive, desde tomar a decisão de me tornar fisioterapeuta até estar hoje aqui gravando esse vídeo aí com vocês. É o que eu falo com o Rogério, né? Quando a gente fala com o Rogério, o pessoal que a gente conversa, ele é um grande exemplo que tem, que eu acho que quando você entra em sala de aula, que você tem que olhar um pouco além do teu umbigo, né? Ou melhor, você não deve olhar para o teu umbigo, né? Você está olhando para a turma, para ensinar, para contar. Eu acho que talvez a maior coisa que eu fui aprendendo é realmente a me doar um pouco mais pelo outro, né? Deixar de pensar um pouco mais no individual e pensar no coletivo, em como desenvolver tudo isso, em como melhorar tudo isso. E isso também na vida, né? Em casa você começa a enxergar um pouco além de você deixa de ser um pouco egoísta, você passa a abrir mão de algumas coisas, seja em sala de aula, seja no consultório, seja na família, seja em qualquer outro lugar, você vai se tornando mais resiliente, né? Porque sempre vai ter desafios aí todo dia, muita mudança. Isso daí impactou bastante. E ainda na vida familiar foi concomitante o processo de eu virar docente e o nascimento do meu primeiro filho, então as viagens, ter que fazer toda essa dança, essa harmonização entre os pilares da tua vida é um desafio enorme que você aprende muito, né? Organizar. Então, esse mês eu estou aqui, daqui a 2 semanas eu tenho que estar não sei onde, como que a gente vai organizar? Então, qual que vai ser a hora que a gente vai ter uma viagem em família, vai todo mundo junto? Ah, não, daqui 2 meses eu vou ter uma aula legal em tal cidade, vamos estender um pouquinho, vamos todo mundo, então. São coisas que a gente vem planejando, que agora que a pandemia não deixou que acontecesse ainda, mas são coisas que a gente planeja muito. Então, até o fato de dar aula, de ter essa possibilidade de viajar ao Brasil e, por que não, o mundo até, né? Você consegue conciliar essas coisas. O objetivo nosso em casa é esse também. Às vezes pegar algumas viagens para aula e isso se tornar uma viagem em família. Então, a gente tem reprogramado a vida nessa função também, né? A adaptação de conteúdo foi um desafio enorme, porque a gente tem um grupo de professores que é muito homogêneo em conhecimento, mas ele é heterogêneo em habilidades, então tem habilidades das mais diversas. Uma habilidade que eu não tinha era realmente a artística, de fazer desenhos e ilustrações, não era algo que era meu ponto forte. Agora que a pandemia foi exatamente isso. Eu tinha que dar uma aula sentada na frente de um computador ou de um tablet para outra pessoa que tinha um computador. Eu não tinha como tanto gesticular, tanto a questão tridimensional de movimento. A gente estava praticamente todo mundo sentado. Eu não tinha como trazer todo mundo perto, fazer teatro, fazer coisa do gênero. E eu me vi na frente de um tablet e eu falei, eu preciso criar desenhos e fazer bons esquemas. Então eu desenvolvi nesses meses aí bastante, não sou um desenhista, longe disso, mas eu desenvolvi bastante esse lado, eu tive que me adaptar. Tive que me adaptar porque é questão da manutenção
aula. Então, obrigatoriamente eu acabei desenvolvendo essa habilidade, né? No primeiro momento eu não sabia como ia ser. A gente teve as reuniões tipo terça e quarta-feira, tinha uma aula agendada para sexta, quando a gente decidiu que ia fazer online. Então, 2 dias antes eu falei, meu Deus, eu tenho que dar aula sexta-feira. Vamos lá. E aí toda mudança para a gente organizar na cabeça uma aula que já estava esquematizada. Eu falei, não, eu vou desenhar isso, vou fazer assim. E vai saindo um monte de coisa na hora. Então a gente teve assim, feedbacks muito, muito bons de, nossa, é muito mais nítido o desenho quando você desenha no computador, no tablet, porque está na minha frente aqui, eu consigo enxergar melhor o slide, mas ao mesmo tempo a gente tinha a preocupação de que eu não posso deixar um slide o tempo todo eu falando. Então assim, uma coisa muito dinâmica entre colocar e tirar slide, faz esquema e troca de tela. Então chegou uma hora que eu tinha o meu computador na frente, eu tinha o meu tablet, eu tinha o meu notebook e o meu celular, todos apontados para mim, eu estava com recurso em cada um, tentando acessar ao mesmo tempo, e do lado eu tinha uma peça anatômica, e eu pegava os brinquedos do meu filho para mostrar, ó, não, é assim, fazer essa... E a gente foi o tempo todo criando, né? Professores que pegaram massinha de modelar para montar, então realmente fez a gente se adaptar e a gente conseguiu. Tenho certeza que a gente conseguiu, porque agora que a gente está voltando, a gente está ouvindo ainda mais presencialmente, né, os feedbacks dos alunos que tiveram essas aulas online, e já agora nessa turma que é um modelo híbrido, os alunos gostaram bastante. A gente vê que existe um preparo prévio, então na hora da prática você atuar com uma revisão mais rápida de conteúdo, tem sido bem direcionado. Vamos observar agora, né, as próximas turmas, ver como que vai desenvolver isso, mas eu, depois desse final de semana, eu me empolguei mais ainda com a possibilidade aí dessas mudanças, dessa inovação toda no ensino e sem dúvida a gente tem a confiança na figura do Rogério hoje como diretor da instituição, pedagógico, aí, todo esse conhecimento que ele tem, a gente confia no caminho que ele está apontando e com certeza a gente vai fazer o possível para, talvez o impossível também, para que isso dê certo, né?